Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas trazidas à sua casa, e que como sementes, esses dízimos e essas ofertas possam gerar frutos abundantes na sua vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Pastor Neilando, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o irmão me dá de estar compartilhando a palavra nesta noite, neste domingo, 7 de novembro do ano de 2021. E aí, toda vez que eu me refiro ao ano, eu digo assim: meu Deus, como o tempo passa depressa. Como passa depressa. E antes de mais nada, eu também eu estava vendo aqui um momento de oração pelas crianças, e lembrando que o Samuel, meu neto, ele gosta muito de estar na igreja. Mas ele hoje não está aqui conosco porque de ontem para hoje ele apresentou aí uma tosse muito forte. Muito forte. Então Rodrigo e Shirlane estão lá em casa cuidando dele, mas eles devem estar acompanhando. Oi, Samuel. Deve estar acompanhando, né, pela telinha esse nosso culto. Irmãos, Deus é muito bom. E o tempo todo Deus é bom. Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Que bom que você está aí nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. E aqueles que talvez não entrem ao vivo, mas vão encontrar um dia uma oportunidade de estarem assistindo essa ministração. Deus fala conosco. Você crê que Deus fala conosco? Deus fala. Deus fala. E nós vamos falar sobre isso essa noite. E toda vez que a gente vai ministrar algo, né, e Deus ministra primeiro ao nosso coração, diz assim: qual seria o título da nossa ministração de hoje? Qual seria o título da nossa ministração de hoje? Aí eu estava pensando, e Deus, eu tinha já preparado uma ministração ontem, estava tranquilo, né? Ontem preparei, tranquilo, estava já dobradinha dentro da Bíblia. E quando foi de manhã, Deus mudou a direção, eu tive que ir para o computador lá para mudar o direcionamento, porque Deus havia mudado o direcionamento. E o título é Cuidado. Cuidado. Tenha muito atenção com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, com aquilo que você vê e muito especialmente com aquilo que você aprende. E antes de mais nada, eu só queria fazer uma perguntinha para você que está em casa e você que está aqui. Você lembra o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4? Sem olhar na Bíblia. Você lembra? Você já aprendeu isso. Esse versículo se refere a uma resposta de Jesus durante um período que ele estava sendo tentado no deserto. E que o diabo estava tentando. E o estava tentando com a palavra. E Jesus respondeu ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou que sai da boca de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos à palavra. A palavra precisa ser o nosso referencial. A palavra é o que é o divisor das águas. A palavra de Deus é que nos anima, nos impulsiona a irmos adiante na caminhada da vida. E é por isso que agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela eletrônica ou seja ela mental. Porque tem gente que tem a Bíblia mental. Você fala com a pessoa, isso eu já sei. Não, isso eu já sei. Isso eu já estou até careca de saber. Não é isso, irmão Duda? Pastor Eduardo. É isso. Careca de saber. Então é aquele que conhece a Bíblia, já tem ela mentalmente. Então abra a sua Bíblia
E a passagem que eu gostaria que você lesse com atenção é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Se é a segunda carta, eu queria lembrar que Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. A primeira e a segunda. E nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu estou falando assim porque eu sei que nossa equipe de multimídia, com toda a atenção, já está colocando na tela. E essa versão é a Almeida Corrigida Fiel. Então nós temos, irmãos, algumas diferenças de versão. Então eu estou lendo aqui na Almeida, na ARA, revista e atualizada, alguém que está com a NVI, Nova Versão Internacional. Não importa, o sentido é o mesmo. Amém? O que diz a palavra? Toda a escritura, estou lendo na ARA, está um pouquinho diferente do que você está vendo aqui na tela. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, com uma finalidade: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala, ministra aos nossos corações nesta noite. Desde que nós entramos neste lugar, estamos sendo ministrados pelo Senhor, pelo mover do Teu Santo Espírito. E agora, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, ministra aos nossos corações, e que esta palavra, ela seja recebida, seja absorvida nas nossas mentes e nos nossos corações, e que possamos não apenas sermos bons ouvintes, mas que sejamos, além de bons ouvintes, sejamos operosos praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Cuidado, tenha muita atenção com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que você aprende. E esta palavra, irmãos, não é com relação àquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você fala, ou aquilo que você aprende na rua. Ou que você aprende no seu trabalho, ou que você ouve no seu trabalho. No seu trabalho você é obrigado a estar lá. É com relação àquilo que você ouve, fala, vê e aprende na igreja. É porque isso faz toda a diferença. Eu estava lembrando, estava sentado ali, estava lembrando, um exemplo prático. Eu nasci num berço católico. Fui instruído na palavra segundo as tradições católicas. E eu aqui não vou falar contra nenhum tipo de posicionamento católico, evangélico. Fui ministrado na palavra. E aprendi muito do evangelho na igreja. Tempo do catecismo, tempo lá de catequese, primeira comunhão. Normal. A vida foi passando, casamos, eu e Ângela. Já vamos fazer 44 anos de casados. Louvado seja o Senhor por isso. Tivemos filhos. Mas quando o Rodrigo nasceu, no ano de 1980, ele está com 41 anos, uma criança forte, vigorosa, menino lindo, continua lindo, embora a barba, tal, mais barrigudinho, mas continua lindo. Ele passou por um período ele teve uma enfermidade, algo físico, em função da alimentação. Ele teve um problema chamado invaginação intestinal. Uma alça do intestino entrou por dentro da outra alça, e aquele movimento do intestino, movimento peristáltico, ele começou a ter ele teve uma obstrução intestinal por causa disso. E essa coisa foi tão séria, que ele teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência.
E quando ele foi submetido a essa cirurgia de emergência, o médico verificou, a equipe médica verificou que ele tinha necrosado uma parte do intestino, tiveram que cortar uma parte do intestino dele, e ele fez, naquele tempo, precisou colocar uma bolsa de colostomia, uma bolsa do lado. Um bebezinho, sofreu muito, Rodrigo, naquele tempo. E nesse processo de dor, de angústia, nós éramos muito jovens, nós casamos muito cedo, tínhamos 21 anos. Nós ficamos desesperados. Eu me lembro quando o médico me mostrou um pedaço do intestino que ele tinha tirado do meu filho, que tinha ali 3 meses. Meu Deus, eu quase apaguei. E olha que eu era um soldado valente. Você sabe o que eu estou falando. Quase desmanchei ali. E eu e Ângela nos lembramos que nós precisávamos buscar a presença de Deus. E fomos aonde? Fomos à igreja. Qual a igreja que fomos? Uma igreja da religião que nós seguíamos. Sentamos para ouvir a palavra que conforta, a palavra que anima. Porque quando nós estamos na igreja, nós queremos isso, nós queremos uma palavra que conforte, uma palavra que nos anime, uma palavra que nos impulsione para a vida. Uma palavra que traga ânimo ao nosso coração no momento de desespero. A igreja não é um pronto-socorro, mas a igreja é um lugar de alento. É um lugar onde Deus se revela para nós, para mudar a essência do nosso coração no momento de angústia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E nós buscamos socorro, Senhor, socorre-nos. E aquele sacerdote parlamentado, com a sua veste bonita, brilhosa, falou de tudo, irmãos, menos da palavra. Falou de política. E eu disse para a Ângela, eu nunca mais volto a uma igreja. O socorro que eu fui buscar eu não encontrei. Cuidado com o que você ouve. Porque aquilo que nós ouvimos pode nos matar. Aquilo que nós ouvimos pode nos ferir. Aquilo que nós ouvimos pode nos derrubar. E imagina quando nós falamos aquilo que pode ferir, matar, derrubar. Olha a responsabilidade que nós, pastores, líderes, temos quando nós nos dirigimos à igreja. Por isso nós precisamos estar em perfeita harmonia e comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos assiste nos momentos que nós necessitamos. Porque a palavra não é nossa, a palavra vem do Senhor. A palavra é dele. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus foi ministrando ao meu coração com relação à importância daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós vemos no âmbito da igreja, irmãos, daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós ensinamos. Nós estamos vivendo uma fase na nossa igreja, as nações, a fase do discipulado, das células. E o que precisa estar sempre presente, além da presença do Espírito, é vida. Porque o Espírito é vida. Cristo é vida. E Ele vive. Mas nós sabemos que a letra mata. Mas é o Espírito que vivifica. É por isso que nós precisamos estar em comunhão com a palavra. Nós vivemos um tempo que as pessoas abandonam a palavra, trazem as suas opiniões, pregam as suas opiniões. E por isso estão
muita gente está morrendo. É por isso que tem muita gente que não pisa mais num templo. É por isso que tem muita gente que não reúne mais, não congrega mais. Porque se deixou de falar da palavra para se falar de abobrinha. Deixou-se o conhecimento da palavra de lado e passou-se a falar do conhecimento humano. É tempo de nós voltarmos à essência do primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Há uma canção que nós cantamos e fala disso. E Deus foi ministrando isso no meu coração, irmãos. Porque daquela forma como nós saímos arrasados daquele dia, daquele templo, o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos revelou a sua essência. É por isso que hoje nós estamos aqui. Porque o Senhor revelou o seu amor por nós. E o Senhor vai nos buscar lá no fundo do poço. E o Senhor usa pessoas para falarem em amor para nós. Porque palavras de acusação, o mundo está cheio. Precisamos falar do pecado? Claro. O pecado nos afasta da presença de Deus. Mas o Senhor, Ele mostra ao cativo o caminho da liberdade. Ele não mostra os grilhões, Ele mostra o caminho da liberdade. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos voltar ao início de todas as coisas. E aí eu estava lembrando de algo que eu aprendi há muito tempo atrás. Porque eu falo muito tempo atrás porque eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Eu já estou com 65, né? É a vida. Mas eu aprendi, eu era tenente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nessa fase complicada do Rodrigo. Muito difícil, irmãos. E fui voluntário para servir na Amazônia. E nós fomos transferidos para Tabatinga, no estado do Amazonas. E aí eu queria conhecer um pouco mais do que para a selva, e aquela vibração, selva. E aí eu li um livro. Até eu procurei esses dias, nunca mais encontrei esse livro. Amazônia, o Inferno Verde. E era um livro que falava muito da questão de sobrevivência, como sobreviver a acidentes, como sobreviver a problemas dentro da floresta. E esse livro ele trazia assim muitos exemplos de pessoas que se perderam no meio da selva, de aviões que caíram, de situações de sobrevivência. E eu me interessei, eu comecei a ler e vi ali que havia alguns princípios interessantes, que mais tarde, já na Amazônia, fui fazer um curso de guerra na selva e aprendi algo muito simples. E eu quero trazer isso para vocês, fazer esse breve comentário, porque eu vi que havia muita relação entre aquilo que estava se ensinando para alguém sobreviver no meio da floresta, no meio de uma tempestade emocional, física, de medo, de angústia, para a nossa realidade, na nossa caminhada cristã, caminhada de fé. E era o seguinte, era uma sigla, chamava-se Esaon. Aí essa sigla Esaon, E-S-A-O-N, Esaon, ali está I-A-N-T, Iante, Igreja, as Nações, Teresópolis. Esaon, que vem a ser estacionar no momento de desespero, no momento que você está se sentindo perdido, desorientado, sem saber o que fazer. Primeira providência, estaciona. Sabe o que é estacionar? É parar. Para.
Para tudo agora. Letra E. Letra S. Senta. Por que sentar? Porque o sentar significa descansar. Descansa. Tente resolver um problema você estando agitado de um lado para o outro. Alguém para, senta, descansa. A letra A, que é a terceira letra, é alimente-se. Eu sempre falo, você já tentou raciocinar com fome? Já foram para uma reunião com fome? Eu sempre falo isso. Por isso que primeira coisa que fala, vai ter uma reunião, vai ter coffee break, pastor? É porque o pessoal, e crente normalmente sente muita fome, né? Festa de crente tem que ter muita comida, porque com fome ninguém consegue raciocinar. É por isso que no treinamento de guerra existe uma fase do treinamento que é deixar a turma com fome. E sabe que lá pelas tantas, todo soldado com fome, ele briga até com a mãe dele. Já viu o filho brigar com a mãe porque está com fome? O que tem hoje para comer? Hoje eu não fiz nada não, te vira. E esse te vira é o desespero de quem. Aí ele vai na geladeira e não sabe o que comer, ainda mais se não tiver alguma coisa que ele goste. Meu Deus! Então, Esaú, estaciona, senta, te alimenta. Depois que você estiver alimentado, você vai se orientar. Então a letra O, oriente-se. Para onde eu estava indo? O que aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? O que eu tenho que fazer de novo? É orientar-se. É voltar para a situação. O que estava acontecendo? Por onde eu gastei o dinheiro todo? Não, você tem que se orientar. Poxa, como é que eu fui cair dentro desse buraco? Meu Deus, me mostra agora como sair de dentro desse buraco que eu estou. Meu Deus, me mostra como sair desse atoleiro que eu estou. Senhor, me mostra como fazer para seguir adiante. Isso a gente ensina para o soldado, para ele sobreviver na selva. Mas isso o Senhor nos ensina, e ensinou primeiro, porque Ele é o Senhor dos exércitos, para cada um de nós, irmãos. Para a nossa vida prática. E a letra N, que é a última letra do Esaú, é navegue, siga adiante, levante-se e ande. Sim, porque se você se orientou, Deus falou contigo, agora você não vai ficar dentro do buraco, vai, tem que sair dele. Mesmo, irmãos, que você tenha que dar um passo atrás, mesmo que você tenha que voltar para o ponto da onde você errou, da onde você saiu. Você pegou o ônibus errado, se não tem como você seguir adiante, volta. Vou voltar para Teresópolis e lá vou pegar o ônibus certo. Tem história que o cara consegue pegar um voo errado, entrar no voo, chegar lá e dizer assim, Uberaba? Eu estava indo para Uberlândia, vim parar em Uberaba. Mas, meu amigo, então volta para o Rio e pega o ônibus, o avião para Uberlândia, porque se você veio foi para Uberaba. Você só errou o final das letras aí, pô. Estou falando isso porque já aconteceu, tá? Não comigo, mas com o piloto. Era para pousar em Uberlândia, aí ele pousou em Uberaba. Simplesmente um detalhe. Então a importância de nós estarmos sempre linkados com o Senhor. O Senhor, Ele fala conosco. E nos momentos de desespero, faça um Esaú na sua vida. Para, senta, te alimenta. E como Jesus mesmo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, busque a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que anima, que exorta, que ensina.
E Deus vai nos revelar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós vamos poder seguir na direção certa, para chegarmos no lugar que nós desejamos chegar, ou no lugar que o Senhor deseja nos levar. Irmãos, nem sempre o lugar para onde a gente quer ir é o lugar para onde o Senhor quer nos levar. Para isso, ouça a voz do Senhor. E eu estava dizendo que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve. É porque a carne fala. Sabe o que a nossa carne fala? A nossa carne fala e fala pelos cotovelos, irmãos. Olha, quando nós estamos na carne, nem imagine o que a gente é capaz de dizer. É verdade ou não é? Por isso nós ministramos anteriormente aquilo que o Senhor... Nós precisamos andar no Espírito. Porque o Espírito fala. E o Espírito ministra aos nossos corações, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo alegria, trazendo refrigério. Se a nossa palavra não for temperada com sal, podemos matar e ferir, desanimar. Quantas e quantas vezes um filho precisa de uma palavra de ânimo e a gente dá uma palavra que o coloca mais para baixo ainda, porque falamos no conhecimento humano, falamos segundo a carne, mas o Senhor nos exorta para que falemos segundo o Espírito. A carne fala, o Espírito fala e o diabo fala. O diabo fala? Claro que fala. Com quem Jesus estava conversando no deserto, que tentou a Jesus no deserto? Se tu realmente é o cara, se joga daí de cima que os anjos vão te amparar. É o diabo falando. Ele fala, mas a gente não pode esquecer aquilo que está lá em João, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ora, se o diabo fala, se a carne fala, se o Espírito fala, e se Deus se revela, fala conosco por intermédio do Espírito e da sua palavra que é viva e eficaz, como eu vou distinguir quem está falando comigo? É no Espírito. É o Espírito que nos revela, é o Espírito que nos dá discernimento. E é por isso que nós precisamos orar, irmãos, para que nós tenhamos, no tempo presente, discernimento em relação àquilo que nós temos ouvido na igreja, com relação àquilo que tem sido ensinado na igreja. Para quê? Para que nós possamos ter discernimento para falar segundo o Espírito, para ensinar segundo o Espírito. Estão pegando a ideia? Aprender. E aqui a gente já está, o tempo vai passando, né? E hoje é dia de ceia. Daqui a pouco nós vamos estar compartilhando o pão. Aprender. O que significa aprender? Aprender é a capacidade de adquirir algum tipo de conhecimento. Aprendemos porque somos inteligentes. Isso significa que o nosso cérebro está projetado para assimilar conhecimento. Aprendemos de várias maneiras. Através da observação direta, olhamos, então cuidado com o que nós vemos, porque nós olhamos e aprendemos. Uma criança aprende muito pelo que ela vê. O que ela vê o pai fazendo, o que ela vê a mãe fazendo, o que ela vê o pastor fazendo. Através do nosso raciocínio, pensamos e vamos aprendendo. Do hábito de estudo, estudamos. Ou simplesmente por conviver com as pessoas, vamos aprendendo. Já perceberam que quando a gente convive com um determinado grupo, pegamos os cacuetes daquele grupo? Pegamos, até a forma de falar.
no nosso Brasil é fácil, né? Ah, você é nordestino. Ah, você é gaúcho. Você tem todo o sotaque de mineiro. E aonde são mais profundos, diz assim, você é goiano, porque eu vi pelo seu sotaque que você gosta de piqui. Pelo sotaque. Perceberam? Agora imagina a multiforme sabedoria de Deus, disponível para nós, para que a gente possa assimilar todas as coisas, segundo o Espírito, segundo a palavra. Oh, Senhor. E eu quero dizer que, de alguma maneira, todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Eu já entrei aqui, depois que colocaram as bandeiras, várias vezes. E tem uma bandeira que está faltando, que não poderia estar faltando. Bandeira de Portugal. Bandeira de Portugal não poderia estar faltando. Quem entra, olha, fica olhando assim. Rodrigo entrou, olhou, disse, está faltando a bandeira de Portugal. E aí eu olhei e disse, meu Deus, está faltando a bandeira de Portugal. Não podia estar faltando a bandeira de Portugal. Ainda mais agora, né? Eu sou residente em Portugal, minha filha mora em Portugal, meus netos moram em Portugal, meu genro que está aqui mora em Portugal. Irmão Luiz mora em Portugal. Não podia estar faltando a bandeira de Portugal aqui. Mas isso é um ensinamento para nós. Rodrigo entrou e ele procurou, logo que ele entrou, ele procurou a bandeira de Portugal. Irmão Luiz também olhou, tem uma bandeira, cadê a bandeira de Portugal? Mas quando nós vamos nos acostumando com as coisas, nós deixamos de perceber aquilo que está faltando. E uma coisa que é mortal para nós, irmãos, e que infelizmente tem acontecido nas nossas igrejas, as pessoas vão esquecendo do Espírito, esquecendo da comunhão com a palavra, vão perdendo a sensibilidade espiritual. O pecado é como a lepra. A lepra tira a nossa sensibilidade. Por que o leproso ele vai perdendo, sabe? Porque ele perde a sensibilidade. Irmãos, a insensibilidade é algo terrível. Que nós não nos tornemos insensíveis, que nós não nos tornemos indiferentes, que nós não venhamos nos acostumar com as coisas. Aquele papo, né? Não, é assim mesmo. Né? Às vezes tem uns, a gente ouve, né? Eu já ouvi falar no tal do... Já falaram 500 vezes, né? Vou falar de novo hoje aqui. Ó, o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Não, irmãos, amarrado, está fora, como diz o Samuel lá em casa, está amarrado, né? Fora. Que o nosso espírito seja aquecido e aguçado pela presença do Espírito Santo de Deus. Que os nossos olhos espirituais possam enxergar além. Sabe, irmãos, quando nós buscamos o discernimento no Espírito, e quando o Espírito Santo de Deus ele passa a trabalhar em nós, nós vamos nos tornando tão sensíveis, espiritualmente falando, que a nossa visão ela é ampliada. E nós vemos, inclusive, o invisível. Sabe quando nós vemos o invisível? Alguém aqui já viu o invisível? Se você não viu ainda o invisível, é porque ainda você não alimentou a fé no seu coração. Porque a fé é podermos ver o invisível. Coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer.
Coisas que não se tornaram realidade diante dos nossos olhos, mas vão se tornar realidade. A fé nos faz ver o invisível, mas o invisível depende da nossa sensibilidade espiritual, irmãos. É isso. Que possamos aprender mais daquilo que o Senhor nos ensina. E é por isso que nós precisamos trabalhar mais essa essência que hoje é disponibilizada para nós através do discipulado. O discipulado, irmãos, não é papo de abobrinha, não. Não é para trocar receita de bolo, não. Não é para aprender a fazer pizza, não. Mas é para aprender a saborear o genuíno alimento que é a palavra de Deus. É para que juntos possamos superar as limitações e as barreiras. Pedro, ele fala, e também a palavra fala, que nós somos como pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Não somos tijolos, não. O tijolo é formatado. O tijolo, ele é formatado, é tudo igualzinho. Mas o Senhor nos chamou para uma edificação como pedras vivas. E a pedra viva é o próprio Senhor que vai ajustando essa edificação, colocando as pedras no seu devido lugar, porque Ele é o construtor. E onde é que nós aprendemos isso? É no discipulado. Onde nós trocamos as nossas ideias é no discipulado. Porque quando nós somos edificados como pedras vivas, a nossa força, ela se multiplica. A essência do trabalhar de Deus na igreja sofre uma ampliação, se amplia, se multiplica. É como as células, elas se multiplicam. E hoje nós estamos vendo tantas pedras caídas, distantes da habitação de Deus. E o diabo vem e ainda chuta a pedra. O Senhor não nos chamou para sermos tijolos, mas nós somos pedras vivas, que o Senhor nos usa para a sua edificação. Por isso precisamos aprender mais e mais da palavra de Deus, para também podermos ensiná-la e praticá-la com fidelidade, sendo sempre cuidadosos e zelosos com o que ouvimos, falamos e vemos. E quando nós temos a percepção, estou encerrando aqui, quando nós temos essa percepção, e quando nós somos trabalhados no Espírito, nós vamos entendendo o que é o trabalhar na igreja. E sempre quando falo trabalhar na igreja, olho para a Elaine, para o Duda, tá? São responsáveis por eventos, e às vezes eu vejo a dificuldade que é. Sabe por quê? Estatisticamente falando, pastor Neilando, e não me pergunte qual é o autor dessas estatísticas, tá? Aí eu vou dizer, foi o pastor Gui Pé, numa ministração que eu ouvi, ele falou, e é uma realidade. 80% do trabalho da igreja, esse trabalho de que chama ali, descascar laranja, varrer, ajudar a carregar a cadeira, 80% desse trabalho é feito apenas por 20% dos membros da igreja. Os outros 80% apenas vão fazer uma parcela pequena, que corresponde àqueles 20%. Tá? Então, a maior parte do trabalho da igreja é feito por uma minoria de irmãos e irmãs.
Mas por quê? Porque nós não entendemos ainda a essência do sacrifício voluntário. Porque, segundo a lei, o sacrifício era obrigatório. O sacerdote, ele era obrigado a sacrificar. Se você tivesse qualquer demanda com Deus, você era obrigado a apresentar um sacrifício vivo. Sacrifício obrigatório. A lei impunha isso. E na igreja, muitas vezes se absorveu isso. O sacrifício obrigatório. Você precisa estar lá, você precisa fazer, você precisa servir. O sacrifício que o Senhor Jesus nos ensina é o sacrifício voluntário. Ele deu a sua vida voluntariamente por cada um de nós. É o maior exemplo de sacrifício voluntário, é o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Os principais serviços executados no mundo hoje, de socorro às pessoas, é de voluntários. Médicos Sem Fronteira, médicos que trabalham em tantos outros, serviço voluntário. Mas na igreja nós não tivemos ainda essa compreensão do serviço voluntário. Nós nos doamos, nós damos. Nós precisamos aprender isso. Porque nós nos dissociamos da realidade que a palavra nos ensina. Que possamos aprender, que possamos colocar isso em prática no nosso viver diário. Nós somos pedras vivas, chamados pelo Senhor, para fazermos parte dessa habitação que é o corpo de Cristo, para andarmos ajustados segundo o trabalhar do seu Espírito nas nossas vidas. Quando nós estivermos nesse mover e andando no Espírito, entenderemos sim o valor do sacrifício voluntário. Não é por imposição, mas é por amor. Não é por imposição, mas é por prazer, por alegria. Assim diz o Senhor. E eu queria finalizar lendo uma passagem um pouquinho longa, mas que resume na essência aquilo que nós ainda poderíamos falar durante muito tempo, mas em função da ceia vou interromper. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que possamos ouvir, que possamos falar, que possamos ensinar, que possamos ter a nossa visão ampliada, segundo o Espírito, segundo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Queria convidar você a se colocar de pé, vou estar orando, e logo em seguida nós estaremos passando com os nossos pastores a esse momento tão especial que é a ceia do Senhor.
um memorial tão importante, tão significativo para nós que cremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Muito obrigado. Senhor, que possamos colocar em prática, que possamos rever os nossos fundamentos, que possamos, Senhor, na caminhada da vida, se for o caso, Senhor, pararmos, sentarmos, nos alimentarmos, nos orientarmos segundo o teu querer, o teu direcionamento, para podermos prosseguir adiante. Trabalha no nosso coração, que o nosso coração esteja sempre pronto para ser trabalhado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.